Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, então eu estou colocando esse vídeo aqui para vocês para dar continuidade ao tema que a gente vinha discutindo aí na nossa última aula virtual. Então, só recapitulando um pouquinho, como vocês se lembram, nós estamos falando lá da chamada lei dos três estados do espírito humano, que era uma das teorias lá do Auguste Comte, né? Um dos idealizadores da disciplina da sociologia. Então, recapitulando ainda um pouquinho, o que é a lei dos três estados, né, do espírito humano? Bom, primeiro a palavra espírito, como eu já tinha falado, espírito no linguajar da época não tem nada de místico, pelo menos no sentido que o Comte dava essa expressão, não tinha nada de místico, né? Espírito a gente pode traduzir aqui contextualmente como mente ou mentalidade. Então a lei dos três estados do espírito humano era a lei dos três estados da mente ou da mentalidade humana. Então o objetivo dele era descrever três formas diferentes com as quais o ser humano compreende e explica a realidade. A primeira a gente viu, era a fase teológica, que é quando os indivíduos compreendem os fenômenos físicos ou sociais como manifestação da ação de seres sobrenaturais, seres dotados de consciência e vontade, portanto divindades. E a segunda fase, que a gente já tinha iniciado um pouquinho, é a fase metafísica. Na fase metafísica, os indivíduos ainda interpretam o que acontece na sociedade ou na natureza como consequência de coisas que eles não conseguem ver. Só que essas coisas que eles não conseguem ver já não são mais divindades, deuses, né? Seres dotados de consciência e vontade, mas forças abstratas ou princípios abstratos, né? E aí eu dei alguns exemplos. O budismo, por exemplo, a gente costuma dizer que é uma religião sem Deus, né? Porque no budismo não tem um Deus, existem algumas forças, alguns princípios que guiam o que vai acontecer na vida das pessoas, como karma, dharma e etc, né? E assim, de forma geral, quando as pessoas dizem que tal coisa aconteceu na vida de alguém por sorte ou por azar, ou por algum princípio místico qualquer, é uma maneira de pensar metafísica. E obviamente que esses exemplos que eu acabei de dar são formas de pensamento metafísico que são mais próximos ao misticismo e à religião, né? Mas na filosofia existe também uma parte da filosofia que é metafísica. Aliás, metafísica é o nome de uma parte, né, da especulação filosófica, né? Como eu tinha explicado já num vídeo anterior. E aí o que acontece então é que através do pensamento filosófico metafísico houve uma espécie de contaminação pela metafísica da maneira como vários pensadores pensam e interpretam a realidade. E isso lá na época do Comte se manifestava, por exemplo, na doutrina dos direitos naturais. A doutrina dos direitos naturais ela é muito ligada a uma coisa que vocês vão estudar ainda na faculdade, em algumas disciplinas mais para frente, que é a doutrina do contrato social, que é uma tentativa de explicar como que a sociedade política funciona, apelando para um princípio jurídico abstrato, né? Então, eu vou usar aqui a doutrina dos direitos naturais para dar um exemplo rapidinho de como que o pensamento metafísico pode ser uma via de interpretação da realidade, como efetivamente foi, né? Então, a doutrina dos direitos naturais, basicamente, tem várias versões, tem vários pensadores, tem várias correntes, mas, basicamente, ela vai dizer o seguinte: os seres humanos, os indivíduos, só pelo fato de terem nascido como seres humanos, eles são titulares de um conjunto de direitos que são inerentes à condição humana. Então, veja, aí já tem um princípio abstrato que é a ideia de condição humana. E, dentre esses vários direitos, que são derivados da condição natural do ser humano, enquanto ser racional, etc., está, por exemplo, o direito à liberdade, né? O direito de não ter de obedecer nenhuma regra com a qual você não tenha concordado anteriormente. Então esses autores diziam que a sociedade ela só pode existir enquanto produto de um contrato, ainda que tácito, entre os participantes da sociedade, não é? E aí o que aconteceu é que no decurso lá do século XVIII, né, nessa transição histórica ao qual a gente vem se referindo nas últimas aulas,
muitos dos movimentos revolucionários que derrubavam regimes, como por exemplo o regime da monarquia absoluta, eles eram motivados por essas crenças metafísicas. E aqui, gente, não se preocupem muito em compreender os detalhes, porque vocês vão estudar isso em outras disciplinas do curso, aí, como filosofia do direito, ciência política, etc. Aqui o que interessa pra gente é só entender isso, ou seja, que com base em pensamento abstrato, que interpreta o mundo como sendo a manifestação de forças que a gente não consegue ver, né? As pessoas compreendem a realidade e agem sobre ela. E aí o Comte dizia que a Revolução Francesa, lá de 1789, pela qual a França tinha acabado de passar, e que na visão dele até cumpriu um papel histórico, mas criou muito caos, muita bagunça, ela foi motivada pelo pensamento metafísico, ou seja, pela ideia de que existem forças ocultas, ou pelo menos não perceptíveis pelos sentidos, pela visão, né, pelo tato, etc., que vão conduzindo a história, né? Então aí tá, gente, isso aí finaliza o nosso segundo dos 3 estados, né, que a gente vinha trabalhando, e dá uma ideia para vocês de como que é possível interpretar a realidade como manifestação de pensamento metafísico. Bom, no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho então daí sobre o estado positivo, que era o principal para ele, né, para Auguste Comte, e também a maneira como o chamado estado positivo poderia influenciar as pessoas na compreensão da realidade e motivar as pessoas a agir sobre a realidade. Com a diferença que o estado positivo era aquele no qual o Auguste Comte queria chegar, ok? Então, acompanhem aí no próximo vídeo. Obrigado.